dos muitos encontros que Jesus teve aqui na Terra enquanto andou, um dos que me chama muita atenção é o encontro dele com Nicodemos. Mas eu quero trazer à memória os encontros que ele teve, né, com a mulher samaritana, com João Batista, com o próprio Pilatos, Herodes, encontro com Filipe, próprio Pedro, com seus discípulos todos. E cada encontro era impressionante como Jesus ele precisava um ensino, dava um direcionamento àqueles que estavam junto a ele. Em momento algum, ele desperdiçou o que é mais precioso na concepção do sábio, é o tempo. E ele era contundente, ele era direto e ele era muito coerente. E obviamente que em cada encontro algo natural e sobrenatural acontecia, porque na dimensão natural eram aquelas presenças físicas ali, e na dimensão sobrenatural era aquilo que Jesus descia, emanava e criava vínculo com aqueles que estavam próximos, em que alguns chegaram a dizer, olha, nunca ninguém falou como ele falou. E se ele não é de Deus, como que ele faz esses sinais? Ou seja, haviam várias expressões daquelas pessoas que estiveram por algum momento com Jesus. Agora eu fico pensando em Nicodemos. Quando eu lembro de Nicodemos, maioral dos judeus, principal, um homem que conhecia a lei e conhecia os profetas, e que eu imagino que era talvez um inexperiente, mas não inocente. E quando eu lembro de Nicodemos, eu penso em você. E eu penso em você e penso naquele ditado muito presente no mundo, que quando para nos livrar de uma situação, fingimos de bobo. E até aqueles que dizem que finge de bobo para viver. Outros fingem de bobo para não ser responsável. Outros fingem de bobo para continuar trapaceando, enganando e seduzindo. Porque assim como a Bíblia fala que no silêncio o tolo passa por sábio, e que nas muitas palavras há transgressão, o sábio também, se ele não ponderar, se ele não tiver capacidade de agir sabiamente em algumas situações, limites extrema, ele vai permitir que a tolice chegue, o que é muito possível a qualquer ser humano. Jesus, em contrapartida, ele não falhava, ele era preciso. E me impressiona o que Jesus disse para Nicodemos, no Evangelho de João 3, versículo 3. A isto respondeu Jesus, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Será que é possível nós entendermos profundamente, objetivamente é impossível, porque o reino de Deus transcende, tanto que ele está entre e em nós. Mas Jesus, então, ele fala para Nicodemos, olha, você trouxe aqui algumas verdades quando você se refere a mim. Nicodemos diz, és mestre vindo de Deus, e ninguém pode fazer sinais que tu fazes. E a isso Jesus disse, olha, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Como Nicodemos e você. A inexperiência, ela pode justificar
muitos direcionamentos prejudiciais, errados, mas não inocenta a pessoa. Somos inexperientes, porém inocentes, não inocentes. Por quê? Porque, na verdade, nós temos uma capacidade de nos orientarmos para a preservação e para um bem maior. E se na nossa loucura nos orientamos para a morte, é porque nós estamos preservando e mantendo em nosso coração um nível de loucura e de aprisionamento àquilo que é objetivo, aquilo que é material. Então, quando Jesus fala para Nicodemos, se a pessoa não nascer de novo, ela não pode ver o reino de Deus, Jesus está dizendo, olha, existe uma forma da pessoa alcançar uma compreensão acerca de Deus que é possível a qualquer pessoa, desde que ela se desvencilhe, se ela se despoje de toda a sua concepção de vida e de seus valores, e se volte então para uma profunda reflexão, analisando aqueles valores que compõem o homem com a sua natureza, a sua constituição e a relação com esse Deus em que ele não concebe na sua perfeição por pensar, mas esse Deus que se revelou através da história e através do próprio Filho. Então Jesus está dizendo assim, olha, é possível você compreender aquilo que Deus quer de você. E se Deus quer que você nasça de novo, Deus quer que você mude a sua vida, que você faça uma conversão, você está indo numa direção, você volte e reveja toda a sua história. Não condenando a sua história, mas aprendendo com ela e pensando a possibilidade de, a partir daqui agora, deste ponto de reflexão, eu vou procurar então uma vida de coerência, de transparência e de dependência de Deus. Jesus então ele fala para Nicodemos assim, olha, se o homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Nicodemos então, num ato de infantilidade, é possível o homem voltar ao ventre e nascer de novo? Jesus então discorre ali e explica para ele, olha, que nasce da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne. Então nós temos basicamente dois nascimentos, um nascimento físico e um nascimento espiritual. O nascimento físico em que nós trazemos coisas de uma natureza e o nascimento espiritual em que nós permitimos a presença daquilo que é espiritual. E o homem espiritual discerne bem todas as coisas, e às vezes ele não é discernido de todos. Então Jesus disse que é preciso que a pessoa nasça novamente. E Jesus então ele orienta Nicodemo dizendo, olha, você precisa mudar a tua compreensão, apesar de você ser um homem sábio, mestre Israel, você precisa estar se colocando na posição de um aprendiz. E esse é o segredo para o homem que quer conhecer e andar com Deus. Uma posição de aprendiz, daquele que sabe ouvir, daquele que se permite ser guiado pelo Espírito de Deus, daquele que consegue refletir essas duas naturezas que compõem o homem, em que Paulo, então, na sua sabedoria, disse olha, que a carne milita contra o Espírito, a carne querendo ser satisfeita, e o Espírito também buscando o fruto que é próprio do seu caráter. E aqui, então, nós podemos dizer e finalizar esse vídeo dizendo para você, olha, você, como Nicodemos não teve, você também não terá desculpa diante de Deus.
porque resta ao homem morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. E Jesus disse: é chegado a vós o reino de Deus, arrependei, convertei, para que seja apagado os vossos pecados. E venha assim o refrigério pela presença de Deus. Arrependei e convertei, porque é chegado a vós o reino de Deus. E assim como Jesus falou para Nicodemos, ele fala para você. Você que é uma pessoa talvez inexperiente, talvez que não tenha profundidade no conhecimento da palavra, mas por outro lado não é inocente. Você sabe quando é que você está sendo guiado pelas maldades e pelo desejo do teu coração, em que aquilo que te cerca te serve, mas você a ninguém serve. Aquilo que te dá prazer te abraça, mas aquilo que pode, às vezes, satisfazer e abençoar a vida de outro, você não faz. Ou seja, a maldade, junto com a incredulidade, mas a presença da ingratidão produz o desespero. É o desespero que talvez você esteja vivendo e que você tem que tomar posse desse desespero e procurar Jesus, como fez Nicodemos. Procurou Jesus à noite. Ele foi à noite. Tudo indica que ele estava com vergonha de procurar Jesus durante o dia, dado a sua posição, o seu status. Agora não importa. Procure a Jesus. Procure a Jesus. E ele acolherá você plenamente.